mandarins. O mandarim era um alto funcionário nos antigos impérios chinês e coreano. O seu poder decorria do conhecimento que eles tinham sobre leis, regulamentos e, acima de tudo, a leitura. O livro que eu vou apresentar para você hoje não apresenta nenhum personagem que seja coreano ou chinês, mas apresentará um grupo de personagens muito voltados para reflexão política, filosófica, para leitura e para escrita. Olá, sou Cristiane Azevedo, esse é o canal Leitura de Abelha e apresento para você a obra Os Mandarins, de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir nasceu na França. Ela foi professora, escritora, filósofa, memorialista. É uma das principais representantes do existencialismo. Para nós mulheres, Simone é um marco do feminismo. Tinha uma visão muito apurada sobre a realidade e sobre a forma como as pessoas poderiam ser influenciadas. Simone contribuiu muito com a expansão do pensamento feminista. Possuía uma habilidade raríssima, ela era muito talentosa para refletir sobre a realidade e sobre as consequências de certas situações que passavam despercebidas para a maioria das pessoas. Ela tem uma grande obra, ela deixou para nós um legado muito grande. Dentre as suas obras, eu posso citar O Segundo Sexo, Memórias de uma Moça Bem Comportada, A Convidada, entre outros livros. Vencedor do prêmio máximo da literatura francesa, o Goncourt, esse livro, Os Mandarins, causou muito impacto na época em que foi publicado. Afinal de contas, era o livro da esposa do grande filósofo Jean-Paul Sartre. Sartre, todo mundo sabe, é um grande filósofo contemporâneo. Deixou um legado também muito grande para nós. E a publicação desse livro causou muito furor por ser da esposa dele. Na história, o leitor vai identificar Simone, Sartre e outro escritor, Albert Camus, nos personagens Anne, Robert e Henri. Quem conhece um pouco da história desses escritores vai identificar, sim, detalhes, características desses personagens com esses autores. Do que se trata essa obra? O livro foi publicado em 1954, praticamente 10 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, e vai contar a história de um grupo de amigos que estão morando na França e estão vivenciando a desocupação da França, de Paris, dos alemães. Esse grupo vê com alegria a Alemanha sair da França, porque eles faziam parte da resistência francesa. O que era a resistência francesa? Era um movimento que trabalhava de forma anônima, de forma clandestina, contra o nazismo e o fascismo. Eles terão muita história para contar sobre suas vidas, sobre a sua experiência na resistência, sobre tudo que eles viveram. Faziam parte de uma classe média. Eles não eram ricos, porque na época da ocupação francesa faltava tudo para todo mundo, mas eles tinham uma situação mais tranquila. Quem são esses personagens? Anne, Henri, Robert e seus amigos.
começa com Henri e Pauline organizando o apartamento para celebrar o Natal, depois de muito tempo com esperanças por conta da desocupação alemã. Henri está insatisfeito com a sua vida profissional. Ele é um escritor, ele tem um jornal, ele vê que esse jornal está aos poucos se afundando mais na política, ele não está satisfeito com o seu relacionamento, ele é um escritor e pretende, assim que for possível, viajar, porque na época da ocupação todo mundo ficava preso. Naquele momento ele já via esperança de que ele poderia fazer uma longa viagem e ele pretendia viajar sozinho para escrever um livro, escrever uma peça de teatro, para se redescobrir como pessoa, como profissional. A sua esposa Pauline não via com bons olhos essa situação dele viajar sozinho. Ela nutria uma paixão quase que doentia por ele. Henri desejava muito que a Pauline voltasse, reassumisse a sua carreira. Ela era uma cantora, ela era uma atriz, ele queria que ela voltasse para os palcos, porque ela abriu mão de tudo, primeiro por conta da guerra e depois por conta do casamento. Ela abriu mão da sua carreira, ela abriu mão de tudo para viver com Henri. E ele sempre incentivava Pauline para voltar a cantar, para voltar a se apresentar. Robert e Anne vão nesta festa. Robert, ele é um escritor muito respeitado pela sua obra, pelo seu envolvimento na resistência. Anne é uma psicanalista e os dois vivem bem, têm um bom relacionamento. Tem uma filha chamada Nadine. Nadine é uma menina, ela é jovem, ela perdeu o noivo durante a guerra, por isso ela é muito amarga, ela tem um temperamento muito forte. Talvez essa amargura, esse temperamento venha em decorrência dessa desilusão e apresenta muita dificuldade para se envolver, se relacionar com a sua mãe. Nadine vai ter um outro relacionamento com um rapaz chamado Lambert. Anne gostava muito do noivo da Nadine, aquele que morreu. Ela sente falta dele. E no começo, ela até vai ficar fazendo algumas comparações entre o genro falecido e Lambert. A estrutura narrativa desse livro, ela é bem interessante, ela é diferente, é bastante criativa. Porque Anne é a única personagem que tem voz, que fala por si própria. Ela vai contar a sua história e vai falar sobre os seus pensamentos em primeira pessoa. Conhecendo Simone, dá para entender por que ela coloca uma mulher como personagem principal, que tem voz e tem vez. Então, sempre que se trata de Anne, a narrativa é em primeira pessoa. Ela tem voz, ela pensa, ela tem vez. Henri tem sua história contada, narrada por um narrador que a gente não consegue identificar quem é. Então, não é em primeira pessoa. Robert, a história de Robert, ela é contada ora pela Anne, ora pelo Henri. A primeira parte do livro pode se parecer lenta ou até um pouco cansativa. Por quê? Porque ela vai girar em torno de Robert e seu pensamento político, sobre o seu livro, sobre as reflexões que estão sendo feitas naquele período. A segunda parte é mais ágil. A gente vai começar a perceber as mudanças que vão ocorrer no pensamento, na maneira da Anne
ver a vida, viver a vida, experimentar certas coisas. Nessa segunda parte, Anne vai ter a sua relação com a filha mudando um pouco. Ela vai começar a questionar o papel do seu trabalho, da sua função. Ela vai começar a rever o seu relacionamento com o seu marido, até mesmo as questões emocionais, sentimentais. Mas o que Simone vai fazer com muito talento, com muita maestria, é mostrar para o leitor o surgimento, o nascimento dessa polarização entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia, com a Guerra Fria, o surgimento da Guerra Fria, além de mostrar o surgimento da esquerda e da direita na França. Esse movimento esquerda e direita na França no pós-guerra, que não foi um movimento popular, não foi um movimento que nasce do desejo do povo, da população carente, foi, na verdade, uma estratégia política, e que essa polarização direita e esquerda não trouxe benefício algum para aqueles que mais necessitavam, para a população que mais sofreu em decorrência das consequências da guerra. Além disso, essa polarização ela vai enfraquecer a luta da população pelos seus direitos e vai gerar aquele pensamento, vai reforçar aquele pensamento de que basta você comparecer nas eleições que os problemas serão resolvidos com esse ou aquele candidato. Além disso tudo, ela vai se preocupar em mostrar o quanto a mulher tem que batalhar, lutar para ter o seu espaço, para conquistar e manter o seu espaço, coisa que era muito difícil na década de 50 e 60 e que hoje continua sendo muito difícil. Nós mulheres conquistamos espaços, mas temos que estar volta e meia lutando para conservá-los. Inclusive, é dela a frase de que nos momentos de crise, as primeiras que perdem os seus direitos são as mulheres. O livro também abordará questões sociais, políticas, filosóficas e pessoais. Na voz de Anne, é possível ouvir as preocupações de Simone com o envelhecimento, com o papel do trabalho, o sentido do nosso trabalho e do amor na maturidade. Como diz o meu amigo Ricardo, se você pretende conhecer a obra de Simone de Beauvoir, começar pelos mandarins é uma ótima pedida. Eu espero você aqui semana que vem com mais uma resenha no nosso canal. Tchau!